Eu vou ser muito direta naquilo que eu preciso falar. E eu quero muito que você me entenda bem, que não é um confronto pra você desanimar, pra você se sentir mal. É um confronto pra você acordar e começar a fazer aquilo que você precisa pra você sair da situação que você está. Principalmente esse vídeo é para cristãos. Por quê? O que eu percebo é que a maioria dos cristãos tende a adiar o seu cuidado emocional por conta de algum propósito espiritual. Então, o que acontece na vida do crente? Ai, tô começando a ter depressão, tô começando a ter ansiedade, tô começando a ter crise de pânico, tô começando a ter um burnout. O que ela vai fazer? Ela vai orar. É normal da nossa espiritualidade a gente fazer isso, porém, existem sim curas divinas que acontecem e existem pessoas que não são curadas, elas precisam fazer alguma coisa além de orar, entende? E qual que é o perigo da pessoa não entender isso? Porque ela vai ficar ali se cobrando espiritualmente, que ela precisa orar mais, que ela precisa jejuar mais, que ela precisa ser mais crente para poder alcançar essa cura, porque tem aquela falsa ideia de que uma doença é falta de fé, é falta de Deus, que alguma morte na família foi uma punição divina, entende? Então, que você está sendo castigado por alguma coisa que você fez no seu passado, que é uma maldição hereditária. Tem um milhão de coisas que acontece para a pessoa entender que ela só precisa orar e que fazer isso vai ser suficiente. E, gente, novamente, eu não estou anulando a oração. Eu estou dizendo que apenas fazer coisas espirituais talvez não resolva todas as suas causas emocionais. Entende? Então, por exemplo, você tá com uma hérnia de disco. Você não vai só orar para Deus te curar, você vai orar porque você acredita que Deus vai te curar, mas você também vai no ortopedista, você vai fazer uma cirurgia. E quando a gente fala sobre doença física, é muito mais fácil do que falar sobre doença emocional na mente. Por quê? Porque quando é uma doença física, ninguém tem resistência. Todo mundo vai no médico, toma os remédios, faz o tratamento. Agora, quando a gente tá falando de problemas na mente, de guerras na mente, de situações emocionais que são invisíveis, porque você não percebe, a pessoa tende a: vou deixar isso pra depois, não vou fazer essa parte agora. Ai, eu vou fazer um propósito e Deus vai fazer. Entende? Então, gente, é muito perigoso isso. O que tem de cristão adoecendo emocionalmente não é brincadeira. Não é brincadeira, assim. Pessoas que estão perdendo carreira, perdendo família, perdendo tudo. Até a comunhão com Deus. Por quê? Porque uma doença emocional na mente, ela afeta o seu corpo. Quantas vezes as pessoas elas vão no médico, elas fazem exames e não aparece nada? Porque é uma doença psicossomática. Não aparece em exame. E o que eu já ouvi de histórias de eu estava com arritmia, eu estava com problemas na pele, eu estava com dores de cabeça, dores nas costas, dor no corpo inteiro. Eu fiz todos os exames, não apareceu nada e eu continuo com dor. E aí eu falo pra essa pessoa: é origem emocional, você não resolve uma origem emocional com remédio. É claro que existem alguns casos que estão tão graves que precisa do remédio, entende? Mas muitas das coisas a gente consegue resolver sem o remédio. Por exemplo, eu tenho alunas que têm dermatite de contato, que tem há mais de 15, 20 anos e não sara de jeito nenhum. Resolve emocional, a dermatite desaparece. Sem remédio. Sem a pessoa fazer nada, além de cuidar do emocional. Então, muitas vezes, é muito mais fácil recorrer a um remédio, porque naquele momento que você toma, resolve aquele problema, mas não resolve a causa do problema. Amanda, e o que isso tem a ver com o espiritual? Tem a ver que sim, quem é cristão entende que é um ser espiritual, mas a Bíblia fala que não é só o espírito que tem que estar em ordem, que tem que estar bem. A Bíblia fala, você tem que estar inteiramente preparado e bem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. O seu corpo, ele precisa estar bem alimentado com os nutrientes para conseguir você se locomover. Como que você vai carregar o seu espírito se você não tem um bom corpo? Se você tá doente, deitada numa cama, como você vai levantar e cumprir a sua missão? Não vai cumprir. Como que você vai cumprir a sua missão de forma espiritual? Usando o seu corpo que você tá cuidando, se as suas emoções estão adoecidas? Não vai cuidar. Não vai exercer a sua missão, não vai cumprir, não vai cuidar da sua família, não vai trabalhar. Você não vai conseguir, mas não é porque Deus não quer que você consiga. É porque você não está se cuidando da forma que deveria. No espírito de um jeito, na alma de um jeito, no corpo de outro. E como eu cuido do meu espírito?
Lendo a Bíblia, orando, jejuando, tendo as disciplinas espirituais, você cuida do seu espírito, mantendo o relacionamento com Deus. Como que eu cuido do meu corpo, Amanda? Fazendo exercício físico, se alimentando direito, bebendo água e tendo um bom sono. Básico. Tá cuidando do corpo. Como que eu cuido da minha alma? Gerenciando as suas emoções, buscando entender o que você está sentindo, como você funciona, como você deve lidar com as situações do dia a dia, coisa que você não aprende na escola, você não aprende na faculdade, tu não aprende, ou seja, tu precisa aprender, porque se você não aprende, você é governado pelas suas emoções. Então, um dia que você tá triste, você não levanta da cama. O dia que você tá cansada, você procrastina. O dia que você tá afim, você faz. No dia que você não tá afim, você não faz. Ou seja, você é escrava das suas emoções. Você é escravo. Você não é livre. E você canta, eu sou livre na igreja. Você não é livre, você é escravo. Por quê? Porque você não governa. Tô brava. É interessante ressaltar que toda vez que a gente decide dar um passo de fé, de mudança, de qualquer coisa que vai te levar pertinho do seu propósito, pertinho da sua melhora, tudo vai acontecer para dar errado. Tudo. Quando eu falo tudo, gente, eu tô falando tudo mesmo. É carro que quebra, é problema que acontece, é doença que aparece, tudo. E aí algumas pessoas, elas não entendem que elas estão sendo testadas, que aquele é o momento que ela precisa se posicionar e falar, não importa o que aconteça, eu não vou parar até eu chegar onde eu preciso. A maioria desiste, entende? Então, por que eu fico alertando? Por que eu fico aqui investindo meu tempo fazendo isso? Porque você precisa acordar e entender que sem posicionamento não tem avanço, não tem crescimento, não tem conquista. Você precisa romper. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não consigo aquilo. Dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. E qual foi a ordem de Deus para Adão quando ele foi criado? Domine. Governe. Toda vez que o ser humano ele não faz isso, ele vai contra a sua própria natureza. E aí ele fica cansado, sobrecarregado, frustrado, perdido, exausto. É isso que acontece com a gente quando a gente não governa a si mesmo. O que é domínio próprio? É você governar a si mesmo, mas não. Quem manda na sua vida não é você, é as suas emoções. É o seu humor. Você não faz o que precisa ser feito, você fica adiando, você vai fazendo pelas beiradas, você vai fazendo de qualquer jeito, dá o seu jeitinho brasileiro, que é péssimo. Então, pensem assim, Deus não vai fazer a nossa parte. Existem muitas lutas, guerras, situações que não é o diabo, nem é Deus. É a gente que causa. Você não sabe lidar nos seus relacionamentos, você gera conflito todo dia, vira aquele caos, aquele inferno dentro da sua casa. O que alguém tem a ver com isso? Só você que não aprendeu. É isso. E aí entra aquela questão, todo mundo quer uma vida maravilhosa, todo mundo quer qualidade de vida, todo mundo quer governar as emoções, mas e o processo para conquistar isso? E o processo de aprender? Porque para você aprender a falar, a escrever, teve um processo. Não, mas para governar as emoções a pessoa quer aprender em uma aula, e ela quer aprender e mudar a vida dela. É mágica? Nem existe, entende? É falso. Então assim, a gente tá numa época que tudo é fácil, tudo é rápido, tudo é prático. E olha, vem aqui que é baratinho. Não vai resolver. A gente tá acostumado a querer o resultado sem passar pelo processo. Não vai resolver. Aí a pessoa quer ser curada hoje, mas aí ela não para de ter o estilo de vida errado, nem de ter os hábitos, o padrão, tudo, tá tudo errado. Aí ela quer ser curada hoje, para amanhã ela adoecer novamente. Por quê? Porque o que tá causando esse problema não é um simples fator que não está no controle da pessoa. É o estilo de vida. E o seu estilo de vida denuncia os seus hábitos, a sua mentalidade. Tudo que você faz dá para perceber pelo seu estilo de vida, pelos seus resultados. Então, pensa assim, se você não muda a mentalidade, você fica igualzinho o povo no deserto. Porque de milhões de pessoas, apenas 2 pessoas conseguiram entrar na Terra Prometida. Você já pensou nisso? É uma história simples, super conhecida, e você vai entender o que eu quero dizer. Era uma missão de 10 pessoas irem numa terra e observar o que estava acontecendo lá. Das 10 pessoas, 8 pessoas falaram, só tem gigante, é péssimo, a gente não vai conseguir, a gente veio até aqui para morrer. Visão negativa. Josué e Caleb, se Deus der aquela terra pra gente vai conquistar. E os cachos de uva lá eram gigantescos e era maravilhosa a terra. O que isso estava denunciando? A mentalidade de Josué e Caleb, os únicos que entraram na Terra Prometida. Por que essa história está escrita na Bíblia?
Por que a gente que é cristão fala que a Bíblia é o nosso manual de prática? Porque Deus colocou tudo ali, o que a gente precisa. E por que está escrito que você tem que estar irrepreensível? Ou seja, você tem que estar excelente no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Porque Deus te fez desse jeito. Se você não se cuidar desse jeito, como que você vai estar inteiramente bem? Não vai estar. Então pensem assim, eu sou cristã. Eu vou na igreja, eu faço minhas orações, eu leio a Bíblia, faço tudo. Aí eu faço exercício físico, eu cuido da alimentação, tá? E das minhas aulas? O que eu tô fazendo? Que clareza eu tenho sobre quem eu sou? Sobre o que eu preciso fazer? Como eu devo melhorar o meu comportamento? Como eu devo melhorar os meus pensamentos? Como eu governo as minhas emoções? Se você não faz essa parte, quem vai fazer essa parte por você? Deus não vai fazer a sua parte. Quem tem que pegar sua perninha e caminhar é você. É você que caminha rumo à mudança. E por que eu falei que eu ia falar sobre espiritual e emocional? Porque a Bíblia fala sobre isso. Porque o tempo todo Deus está nos mostrando o que devemos fazer. Romanos 12:2 diz, não se conforme com esse padrão do mundo. Se transforme pela renovação da sua mente, para que assim você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas a gente que é cristão, a gente só quer experimentar a vontade de Deus, a gente não quer renovar nossa mente, a gente não quer pegar a palavra de Deus e aplicá-la na prática, na nossa vida, mudando os nossos hábitos, mudando o nosso estilo de vida. Não apenas no domingo à noite, mas todos os dias da nossa vida, porque ser cristão não é você não é uma religião, não é uma coisa que você vai lá de forma litúrgica, cumpre um horário e vai embora. Não é horário de trabalho. É algo que você vive constantemente como estilo de vida. E se você for ver, Cristo deu exemplo. E por que a gente não tá fazendo isso? E por que a gente não tá praticando? E de verdade, eu não tinha entendido por que Deus me tirou de uma área que eu tinha 12 anos de experiência, trabalhando com crianças na área da educação, super qualificada, e me trouxe para uma área totalmente desconfortável, lidar com adultos doentes emocionalmente. Eu não entendia isso, mas quando eu vi na igreja acontecendo muito isso, de pessoas ali buscando incansavelmente a cura, só que não saía disso, não melhorava. E eu percebi que a cura não é somente espiritual, ela é emocional, ela é estilo de vida. A pessoa não sabe governar as emoções, não sabe como organizar a vida, não tem uma ordem, uma organização básica das áreas da vida. E eu tendo aquele conhecimento, falei, por que não servir? Por que não ajudar? Porque eu pratico isso na minha vida. Se isso tá me ajudando, eu posso ajudar outras pessoas. E foi assim que eu comecei a ser mentora em inteligência emocional e espiritual. Com resultado, com a minha vida. E hoje eu entendo por quê. E eu sei que Deus me deu essa missão porque durante toda a minha vida eu fui treinada nela. Não tem uma área mais sofrida na minha vida do que a área emocional. Então eu penso que toda vez que a gente passa muitas coisas numa área, porque com certeza depois de vencida Deus vai nos usar para curar pessoas através daquilo que a gente foi curada. Então assim, se eu posso te dizer algo não fuja do seu processo. Não pule aquilo que você precisa enfrentar, não ignore, não finja que não exista, não adie mais o seu cuidado emocional, porque só tá atrasando, uma hora vai ter que acontecer. A conta sempre chega, eu falo, é muito mais caro você adiar, é muito mais desafiador você adiar, por quê? Porque o esforço que você vai ter que fazer mais na frente é muito maior do que agora, e se você acha que você tá cansado agora, pode ter certeza, lá na frente você vai estar muito mais. Mas tem uma hora que a gente tem que romper. E que seja agora a sua hora, tá bom? Então é isso, Deus abençoe.